Muito bem, de volta com o programa 27 Segundos aqui na RCTV, conversando agora com Valdir Porfírio, membro da Comissão Estadual da Verdade aqui da Paraíba. Valdir, você estava conversando antes do intervalo comercial que inclusive esteve em Brasília ontem e trouxe uma série de arquivos no HD, mas também tratou de um assunto muito importante. Você até me mostrava aqui o convite, você foi lá representando a comissão para um debate sobre lei da anistia, não é isso? É, exatamente. A OAB convocou todas as comissões da verdade e também alguns estudiosos para ver qual é a nossa estratégia que a gente tem que tomar agora com relação à DPF, que é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 153, que o Supremo Tribunal Federal decidiu arquivar. Ou seja, a lei de anistia, que deveria ser só para os anistiados políticos, ele anistiou também os torturadores e os assassinos do regime militar. E eles entenderam de que já está prescrito, não vamos mexer no passado, aquilo foi uma anistia. Bom, então a gente não se conforma com essa decisão. E a gente entrou com vários embargos de declaração que está dormindo lá no Supremo Tribunal Federal. E a reunião de ontem foi convocada para isso. Qual é a nossa estratégia? E a estratégia que a gente decidiu é fazer pressão, todas as comissões, todas as instituições, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que eles analisem os embargos de declaração. Porque o Estado brasileiro foi punido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, já por conta disso, porque não puniu e nem abriu, os inquéritos policiais que deveriam abrir sobre os crimes praticados de tortura e de desaparecimentos forçados, né, até hoje. Muito bem. Valdir, muito se fala em história sobre as ligas camponesas, não é? Você até comentou agora há pouco sobre dois dos líderes que estão sumidos e que a comissão está trabalhando nesses casos específicos, mas a gente escuta muito falar sobre ligas camponesas, Margarida Maria Alves e Sapé. E coisas que envolvem, muito superficiais, que envolvem as ligas camponesas. Os estudantes hoje em dia não têm um conhecimento aprofundado sobre o que era o que eram as ligas camponesas, enfim, qual o papel das ligas camponesas, quais os papéis que ela representou, enfim. E eu pergunto a você, isso é porque nós não temos informações sobre as ligas camponesas ou é porque algo não quer que isso seja marcado na história? É uma pergunta muito inteligente e muito boa. Nós tivemos agora no dia 15 de setembro, perdoe-me, dia 15 de julho. De julho, né? Uma audiência pública lá em Sapé para tratar sobre as ligas camponesas, perseguições e tal. Foi uma caravana de estudantes daqui de João Pessoa. Muita gente, mais de 300 pessoas, carros particulares, tudo queria saber. Porque foi um momento histórico da vida do nosso país, né? O que foram as ligas camponesas? Até 1955, o trabalhador rural não tinha direito à sindicalização, era proibido no Brasil. Até 1955, a relação de trabalho entre um trabalhador e o patrão era assim: você fica na minha terra e trabalha 5 dias de graça para mim. E aí, durante 2 dias, você faz uma roça ao redor da casa que eu estou, que é minha, que tu está morando, e tu tira teu sustento dali. Então, isso era o cambão, esse tipo de relação, que é uma relação semi-feudal de trabalho, que aconteceu lá anteriormente com o fim da escravidão. Terminou a escravidão, não tinha para onde ir os escravos, o que é que eles fizeram? Não, fica aqui na minha terra, agora tu vai ter que trabalhar para mim. Uma nova forma de escravidão. Uma nova forma semi-feudal. Eles eram tão hipócritas que até mesmo fulano de tal era fulano de tal do nome não era Valdir, era Valdir de Zé Otávio. Porque Zé Otávio era o dono da propriedade e Valdir ainda era o objeto. Isso. E isso já vinha desde a escravidão. Então, as ligas acabaram com isso. As ligas não é nada avançado, né? Aprende a ser o seguinte: olha, no sistema capitalista existe relação de trabalho e vocês vão ter que lidar com a relação de trabalho. É carteira assinada, tem todos os direitos. E as ligas conquistaram
essa relação, a sindicalização que saiu em 62, conquistaram postos de saúde que não tinham direito a atendimento à saúde, conquistaram a alfabetização que não tinham direito a estudar. Então aqui nós criamos a CEPLA, Companhia de Erradicação, aí esqueci agora, mas a alfabetização pelo método Paulo Freire foi levada a campo, então vários camponeses começaram a aprender a estudar. Então isso tudo foi conquistado com as ligas camponesas, com o golpe militar. E muita gente morreu por conta disso. Muita gente pagou o pato, e tantos outros morreram por conta disso. O processo de João Pedro Teixeira desapareceu depois do golpe de 64. Desapareceu o processo? Desapareceu. Ninguém sabe onde é que Nem a Comissão da Verdade conseguiu até agora. Não é, nós vamos atrás. Tá, sim. Até hoje não está. Nós estamos, inclusive, nós vamos tentar uma audiência com a presidente do Tribunal de Justiça para a gente tratar desse e de outros assuntos com ela. Mas, pois bem, o nome camponês ficou desaparecido durante a ditadura. Nós estamos tentando trazer agora o nome camponês, mas era proibida essa palavra durante a ditadura militar. Então, a grande, digamos assim, vitória das ligas camponesas foi isso, transformar, devolver a dignidade às pessoas que até então não tinham. Devolver não, entregar a dignidade. Ô Valdir, a gente está falando do trabalho da comissão desde março, né, quando vocês tomaram posse. Eu queria saber um pouco mais desse trabalho de garimpagem, digamos assim, dessas informações. É muito difícil você mover do passado todas essas questões, ou vocês estão recebendo todas as portas que batem, os acessos de forma tranquila, está sendo, digamos assim, um pouco mais simples do que você até mesmo imaginava colher essas informações, ou não? O trabalho é realmente árduo? É um trabalho muito difícil. Onde tem já alguma coisa, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade tem já alguma coisa, a Comissão de Pernambuco também tem, então nos passa... Vocês trocam muitas informações, né? Muito, entre a gente, cada um ajuda todo mundo, e aí todas as comissões. Mas aqui a Paraíba, por exemplo, o DOPS, uma coisa a gente é constatado, o DOPS não foi aberto, foi entregue, mas é parcial. Desapareceram com outra parte do DOPS. As informações que constam no site abertas são informações parciais. São informações corretas. Agora, sim, corretas, porém... Porém, o arquivo não está no todo, porque quando foi entregue, a sociedade não foi entregue toda. Uma parte já tinha sumido. Sumiram, e aí a gente está atrás dessa parte sumida, né? Quando a gente vai a um determinado arquivo, por exemplo, a Polícia Militar, o Coronel Euler, abriu o arquivo. Olha, bacana. Inclusive, até autorizou, o próprio punho, no ofício, determinando de que a Comissão da Verdade tem, a todos os comandantes, tem direito a ter acesso a todos os arquivos do P2, da Polícia de Informação. O coronel fez isso, o secretário Cláudio Lima também fez isso. Então, nós não estamos tendo, da parte das autoridades, não estamos tendo. O problema é, onde estão? É diferente. É onde estão. E aí a gente está. Tem arquivo, por exemplo, que a gente está investigando, chega lá e um bocado, amontoado de papel. Aí a gente tem que ter paciência. Isso é como um minerador mesmo. Você está lá, vem aqui para encontrar uma pedrinha desse tamanho. De ouro, valioso. Você tem aí, que... quando você encontra, é uma festa maior do mundo. Mas é importante, tem que ter paciência. Tem muito documento, é como se fosse um quebra-cabeça, você vai montando uma partezinha aqui com uma parte daqui, algumas circunstâncias. A questão, por exemplo, a vida de João Roberto, desse estudante que eu te falei, a versão que nós tínhamos até agora, que a história no Brasil tinha até agora dele, a gente já vai ter que recontar, porque não era verdade. O que se tinha lá, que ele tinha sido sequestrado, foi preso em Pernambuco, tinha sido sequestrado pelo Comando de Caças Comunistas, e a CNMAT, e depois tinha sido... Isso aí já caiu. Nós já descobrimos de que quando ele foi solto, foi preso em fevereiro, foi solto em abril, né? Foi torturado nesse período, e aí a gente tem alguns elementos para dizer que foi torturado, não posso revelar agora. Tudo bem. E depois ele veio para Paraíba, ele trabalhou ainda durante 45 dias aqui numa empresa, a gente já pegou o material, né? As cartas, depois ele saiu em 15 de setembro, né? Foi quando decidiu se esconder, e tem 3 cartas clandestinas dele. O arquivo pessoal da família nos entregou 3 cartas clandestinas
que ele fala duas para a mãe e uma para o pai. A gente está de posse, estudando e montando todo esse aspecto. E descobrimos também de que ele tinha ele pretendia entrar na clandestinidade. Ele estava com um documento falso já. Falso que naquela época, não tinha como, ele era um cara muito procurado aqui em João Pessoa. Então tinha que entrar na clandestinidade, como Simão entrou, como Elizabeth entrou e tantas outras pessoas entraram. Ou entrava ou era preso direto, torturado direto. Sem dúvida. Valdir, a gente está terminando o nosso programa, mas antes eu queria fazer duas perguntas rápidas. Primeiro, essa Comissão da Verdade, existe um prazo determinado, tem prazo de validade, digamos assim, da Comissão da Verdade? Vai de março de 2013 até quando? E vocês vão apresentar um relatório final ou as informações vão continuar sendo passadas, transmitidas para a população, como já vem sendo, paulatinamente, assim que são descobertas, são colocadas no site, divulgadas não só para a imprensa, como para a sociedade? A comissão tem um prazo de 2 anos. Né? A gente acredita que com o corre-corre que a gente está, através das audiências públicas, coletando informação, analisando, eu acho que vai dar para a gente entregar no próximo ano, que é o ano que a gente vai viver os 50 anos do golpe militar. Então todo o Brasil vai apresentar, todas as comissões apresentar seus relatórios nesse dia para mostrar o quanto foi danoso para o país, né, do ponto de vista da economia, do ponto de vista para a democracia, do ponto de vista de tudo, né, quanto foi danoso para o país essa ditadura militar. Então nós pretendemos entregar esse relatório, temos um prazo de 2 anos, mas pelo que se estuda a nível nacional, a gente acha que deve se continuar. Não vai dar para encontrar tudo, a informação. A gente tem batido a nível nacional, alguns grupamentos, algumas pessoas, digamos assim, militares progressistas têm entregue documentos que estavam lá no arquivo, ele manda procurar a entrega, como eu citei aqui, 2 autoridades da Paraíba que abriram para a Comissão Nacional Estadual da Verdade, tem entregue. Outros não, outros têm sonegado, até mentido, e a gente provou agora, mentido para o presidente da República. Que coisa. Em Itamar, em 1993, solicitou da Marinha se existia documentos tal sobre tais militantes, e eles disseram que não. Depois, a gente provou agora, com o ano da Comissão Nacional da Verdade, de que eles mentiram para o presidente da República. Que coisa. O ministro da Marinha mentiu para o presidente da República, existia documentos lá, escondidos. Tudo bem. Meu amigo Valdir Porfírio, membro da Comissão da Verdade, queria agradecer demais a tua presença aqui, dar os parabéns a você e a toda a comissão pelo trabalho que vem sendo feito e esperar que vocês possam conseguir o maior número de informações possíveis para que a gente possa resgatar, ou como você bem disse, devolver um pouco da dignidade que esse povo perdeu, principalmente na época da ditadura militar. Sucesso e seja sempre bem-vindo aqui na RCTV, viu? Muito obrigado, Paulo Neto. Obrigado aos seus ouvintes. Muito bem, nosso programa vai ficando por aqui, a gente volta na próxima terça-feira, segunda-feira tem o Rede Debate e, claro, desejando a você um ótimo fim de semana e até o próximo 27 Segundos.